Olá, tudo certo com você? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso simulado temático sobre Jussara Hoffmann e vamos tirar, as suas principais dúvidas sobre essa autora que é recorrente em concursos públicos e processos seletivos na área educacional. Vamos comigo? Peguem aí a sua primeira questão, que diz o seguinte: na obra A Avaliação da Pré-Escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, Jussara Hoffmann discute a complexidade do processo de avaliação na educação infantil. Com base nas ideias dessa autora, é possível afirmar que vamos analisar cada um dos itens, e verificar aí quais são, as principais alterações que a banca fez para te confundir, buscar as palavras e expressões chaves positivas e negativas também. No item A diz o seguinte: o processo avaliativo baseia-se na mediação do professor, legal, que, ao apreciar as ideias e as ações das crianças, pode atuar de forma a favorecer o desenvolvimento delas. Olhando assim, já deu uma balançada aí no coração para assinalar essa questão aí, esse item aí da sua questão de número 1. Mas vamos analisar os demais. O item B diz o seguinte: a avaliação das crianças deve ser realizada pelo diretor ou pelo coordenador pedagógico. Acabou aí, Quem que vai fazer a avaliação? É o professor. O diretor, muitas das vezes, ele não tem nem contato com os alunos. O coordenador pedagógico, ora ou vezes, ele pode até ter esse contato direto com o aluno. Mas quem está ali no dia a dia, quem conhece a rotina, o desenvolvimento dessa criança, desse aluno, é o professor. Então, de cara, eu já anulo o item B. Item C diz o seguinte: a melhor forma de avaliar as crianças na educação infantil é pelo uso de fichas, escalas e pareceres descritivos padronizados, pois assim a comparação entre as crianças fica facilitada. Tem vários erros aí. Falar, que o uso mais adequado seria fichas, escalas, eu vou escalonar os alunos, determinar um padrão ali, um parecer descritivo padronizado. Não, eu posso até ter um parecer descritivo, mas não padronizado, porque cada criança, cada aluno tem um desenvolvimento diferente. E essa comparação também, pensar, a avaliação como comparação, é pensar numa avaliação somativa, classificatória, excludente. Então, não é o que a Jussara Hoffmann, falaria aí sobre uma avaliação mediadora. Elimina também. E o item D diz o seguinte: a prática da avaliação deve focar-se na constatação do que aconteceu e na escrita de sentenças que expressem o que a criança é capaz ou não de fazer. Novamente, aí palavras negativas, falar questão de constatação, no que aconteceu, escrita de sentenças e ver o que a criança é capaz ou não de fazer, ou seja, fazer uma classificação dela aí. Então, conferindo aí seu gabarito, só pode ser a alternativa A. Questão aí de número 2 na tela. A questão de número 2, por que ela foi colocada aí? Porque a questão de número 2 eu trago uma dica aí para você resolver ela. Williams, eu não sei sobre Jussara Hoffmann, não conheço Jussara Hoffmann, eu não li o livro dela para eu poder responder essa questão. Mas eu vou te dar uma dica, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que completa, de acordo com Jussara Hoffmann, o que significa uma postura coerente com uma avaliação mediadora. Então, eu preciso buscar, elementos positivos, porque se é avaliação mediadora, são elementos positivos, utópicos, possíveis aí de uma educação de qualidade. Analisar, teoricamente, as várias manifestações dos alunos em... Aí eu vou pensar ali dentro dos itens que eu tenho. Eu tenho situação de aprendizagem, eu tenho provas. Se você olhar ali, situação de aprendizagem aparece 3 vezes. Tá aparecendo um número maior de vezes? Então, de cara, eu já vou eliminar a prova. Então, a alternativa D, ela não é. Continuando. Verbais ou escritas, outras produções. Para acompanhar o quê? Acompanhar os erros ou acompanhar as hipóteses das crianças. Então, qual é o elemento que está aparecendo mais ali nas alternativas? Hipótese. Então, eu vou eliminar agora onde está escrito erro. Alternativa A eliminou. Então, eu eliminei a alternativa A, eliminei a alternativa D. Então, ou vai ser B ou vai ser C. Continuando a leitura, para acompanhar, as hipóteses que vêm formulando a respeito de determinados assuntos em diferentes, aí eu tenho ali áreas de conhecimentos e provas individuais. O que apareceu mais? Áreas de conhecimento. Então, só pode ser aí a alternativa correta, a alternativa C. Situação de aprendizagem,
as hipóteses e áreas de conhecimento. Questão aí tranquila também. Questão de número 3. A avaliação, numa perspectiva mediadora, conforme entende Jussara Hoffmann, tem a finalidade de, novamente, vou buscar elementos positivos. Item A. Estabelecer a classificação entre os alunos capazes e incapazes. Já começou aí falando de forma bem equivocada, né? Pensar a avaliação, né, como classificação entre alunos. Comparar diferenças, definir padrões de sucesso e fracasso. Elimina o item A. Item B. Acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno através das etapas de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento. Opa, deu uma balançada aí no coração, né? Deu aquela mexida legal. Então, deixa aí o item B de ladinho, vamos para o item C, ver se tem algum erro. Possibilitar a tomada de decisões de classificação. Novamente, a palavra classificação já elimina direto. Pensar em avaliação mediadora é totalmente o oposto de falar em avaliação somativa, classificatória. Já elimina o C. D. Manter o controle de cada passo do processo de aprendizagem dos alunos para classificá-lo. Primeiro, não tem como controlar passo a passo do processo de aprendizagem. Eu não vou controlar, eu vou acompanhar. E não é para classificar, é para o quê? Promovê-los, né? Pensar ali numa promoção de aprendizagem de desenvolvimento. Elimina o item D também. Vamos ler o item E. Favorecer o exercício da função burocrática. Pensar a avaliação mediadora como função burocrática já elimina de cara. Então, nosso coração estava falando certo, é a alternativa B de bola. Questão de número 4 na tela. Acerca da avaliação mediadora, descrito por Jussara Hoffmann, é correto afirmar. Item A. A avaliação deve ser como um controle permanente exercido sobre o aluno para que ele demonstre comportamentos definidos como ideais pelo professor. Onde está o erro aí? Falar de um controle permanente. Não é um controle permanente, é uma observação permanente, um acompanhamento permanente. E demonstrar comportamentos definidos como ideais pelo professor? Jamais, né? Não é pensar numa avaliação mediadora, e sim uma avaliação tradicional. Item B. Somente o sistema de avaliação tradicional e classificatório assegura o ensino de qualidade. Pelo contrário, né, várias pesquisas, inclusive pesquisas da Jussara Hoffmann, já, né, contraria esse posicionamento aí. Item C. A manutenção das provas e notas é a garantia do sucesso do processo de ensino-aprendizagem? Pelo contrário, porque se fosse isso, né, os nossos alunos iriam muito bem aí nas avaliações externas, nas provas de organismos internacionais, e os índices de analfabetismo teriam diminuído muito, e não é o que acontece. Item D. A avaliação deve ser como uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Né? Deu novamente aquela balançada aí no seu coração para esse item aí, né? Tenho aí palavras positivas, ação provocativa, desafiar o aluno, refletir sobre as situações, né, vividas por ele, formular e reformular hipóteses e ainda pensar num saber enriquecido. Vamos ver o item E para ver se a gente acha algum erro ali. A avaliação deve ser classificatória. Já começou aí, né, já o erro, né, pensar em avaliação como classificação. Já elimino. Então, novamente, nós temos aí a alternativa correta, a alternativa D de dado. Questão de número 5. Segundo Jussara Hoffmann, a avaliação mediadora consiste na ação educativa decorrente da análise dos seus entendimentos, de modo a favorecer o aluno A, né? Então, vai favorecer o aluno que? Algo positivo, né? Então, vamos buscar ali dentro das alternativas. Questão, né, o item A aí da questão 5. O senso comum, fundamental na escola pública? Não. O senso comum, né, que é aquele conhecimento que ele traz lá do dia dele, é importante. Só que não é o senso comum que é fundamental, né? O conhecimento é mais fundamental, o conhecimento científico é mais fundamental dentro da escola, ainda mais da escola pública. Então, elimina o item A. O item B diz o seguinte: informações generalistas sobre o rendimento de cada aluno. Primeiro, informação generalista, elimina. Sobre rendimento de cada aluno, também de forma equivocada. C. A uniformidade da aprendizagem da turma.
a palavra negativa aí, né? Uniformidade. Pensar que todo mundo vai aprender da mesma forma. E a gente sabe muito bem que não é dessa forma que acontece. Cada um aprende num ritmo diferente, cada um aprende de uma forma. Vai ter aquele aluno que vai aprender pela memorização. Vai ter aquele aluno que precisa aprender pela experimentação, pelo contato, pelo material concreto. Vai ter aquele aluno que precisa do visual, vai ter aquele aluno que precisa mais trabalhar o auditivo. A classificação e distribuição dos alunos, critério que contribui para a evolução dos mais capacitados. Palavra aí, né? Pensar classificação, distribuir o aluno de acordo com critério para pensar nos mais capacitados. Totalmente errado. Então, gente, só pode ser alternativa aí. Vamos conferir no nosso gabarito. O alcance de um saber competente e a aproximação com os conceitos científicos, certo? Questão de número 6 na tela. Na visão de Jussara Hoffmann sobre a avaliação mediadora, indica a alternativa correta. A avaliação mediadora está baseada numa relação dialógica em que professores e alunos constroem seus conhecimentos, na medida em que confrontam seus pontos de vista, trocam ideias e reorganizam seus pensamentos com base nos saberes empíricos e científicos. Deu aquela balançada no coração, né? Tem muita palavra, muita expressão aí positiva. Vamos reservar esse item aí e vamos analisar os demais. O item B diz o seguinte: a influência teórica e a prática vivenciada pelos graduandos durante o seu processo de formação nos cursos de licenciatura não se constituem modelos e, portanto, não interferem na prática da avaliação desenvolvida por estes professores quando atuam em suas áreas. Esse item aí, ele é incorreto, tá? Por quê? A forma que você aprende, né, lá na sua universidade, na faculdade, durante a sua formação, elas vão sim interferir lá na forma que você vai avaliar na sua área de conhecimento, no seu dia a dia em sala de aula. Então, esse item aí é um item correto, tá? C. A avaliação mediadora está baseada nos princípios da psicologia comportamentalista da aprendizagem, na qual se enfatizam os resultados. Pelo contrário, não é na psicologia comportamentalista da aprendizagem, não é na ênfase dos resultados. Tá? Pelo contrário, né? A avaliação mediadora é totalmente oposta a pensar em resultados. Item D. Avaliar numa perspectiva mediadora implica desenvolver juízos de valor com vista nos resultados e na classificação dos alunos. Apareceu a palavra classificação, gente, não é avaliação mediadora, já elimina. E a avaliação mediadora é diagnóstica, processual e classificatória. Nesse sentido, os alunos precisam dominar os conteúdos básicos necessários para atingir os objetivos do processo ensino-aprendizagem, demonstrando competência e habilidade. Onde está o erro aí, né? Palavra classificatória, né? A avaliação mediadora, ela pode ser diagnóstica, ela é processual, porque eu tenho que pensar no processo de desenvolvimento, só que ela não é classificatória e não é para pensar em dominar conteúdos básicos. Eu não falo em conteúdos, eu falo em conhecimento, eu falo em áreas do conhecimento. Então, só pode ser aí, né, a alternativa correta, alternativa A. Questão de número 7. Sobre a avaliação mediadora, na visão de Jussara Hoffmann, indica a alternativa que não corresponde aos seus princípios. Cabe ao educador. Então agora eu vou buscar a alternativa incorreta, porque ela quer ali, né, no item, né, o que não corresponde aos princípios de uma avaliação mediadora, aquilo que é errado. Vamos lá, item A. Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos alunos. Item correto. B. Avaliar o desenvolvimento do aluno, atribuindo notas ou conceitos ao seu desempenho em todas as atividades de forma processual. Onde está o erro aí, né? De cara a gente já vê as expressões aí. Primeiro, atribuir notas ou conceitos. Se eu estou atribuindo notas ou conceito ali, né, para o aluno, eu já não estou pensando numa avaliação mediadora, eu estou pensando numa avaliação que classificatória, né, uma avaliação seletiva. Vamos ver o C se está errado ou correto. Ao invés de certo ou errado e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem melhores soluções. Ok. D. Oferecer aos alunos muitos momentos e oportunidades de expressar suas ideias.
Tranquilo também, correto. Transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do conhecimento, também está correto. Então, a alternativa aí que não vai de acordo, né, com os princípios de uma avaliação mediadora é o item B de bola. Questão de número 8. Na avaliação mediadora, defendido por Jussara Hoffmann, o acesso escolar pode ser visto como um ingresso ou como permanência. O acesso a outras séries e graus de ensino por permanência do aluno na escola ocorre por meio de... Vamos analisar os itens aí. Item A. Da oferta de vagas no ensino público, ok. O que não implica na continuidade de estudos? Sim, né? Então, o que está errado é o que vem após a vírgula, né? Implica sim na continuidade de estudo. Então, errado. B. Do acesso de todos na escola pública? Ok. Agora, olha o que tem após a vírgula. Independente das barreiras que impedem o sucesso escolar? Não, né? Então, errado também. C. De um processo de aprendizagem contínua que lhe possibilite, de fato, o acesso a outros níveis de saber. Aparentemente, esse é o item correto, né? Porque ele fala aprendizagem contínua e fala o quê? De que essa avaliação, né, essa aprendizagem, esse processo possibilite ele a outros níveis do saber também, que está lá, inclusive, na Constituição Federal, na LDB. Item D. Da inclusão dos alunos inaptos, determinante no insucesso escolar? Não, né? Alunos inaptos, determinante no insucesso escolar, eu estou restringindo aí. E eu estou falando de acesso e permanência para todos. E da necessária promoção automática que favorece a elevação do rendimento do censo escolar? Pensar em promoção automática não é pensar na inclusão, na permanência do aluno na escola, né? E muito menos pensar, né, na elevação do rendimento do censo escolar. Então, o item correto aí só pode ser o item C. 9. Segundo Jussara Hoffmann, em sua obra Avaliação Mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade, pode-se apontar suas posturas de avaliação em que se opõem naturalmente. Ou seja, ela fala de duas concepções, né, de duas posturas de avaliação. Se ela está falando de avaliação mediadora, é óbvio que uma dessas posturas é a avaliação mediadora. E qual é a que opõe-se à avaliação mediadora? Só pode ser uma avaliação o quê? Classificatória, certo? Então, nós vamos analisar aí para ver qual que completa aí essa lacuna. A primeira citação diz o seguinte: a avaliação, não sei qual, consiste em analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem para acompanhar as hipóteses que vem formulando a respeito de determinados assuntos em diferentes áreas do conhecimento. Anteriormente, nós vimos uma questão que tinha esses itens também para a gente preencher eles, né? E eles falavam sobre avaliação o quê? Mediadora. Então, dentro dos itens ali, só pode ser a alternativa C e a alternativa E. As demais a gente já elimina. Qual que é, né, a avaliação, né, a concepção, né, a postura que se opõe à avaliação mediadora? A classificatória. Então, o correto aí vai ter que ser o item C. Vamos ler o item aí. A avaliação, né, se for classificatória, que consiste em corrigir tarefas e provas dos alunos para verificar respostas certas e erradas e, com base nessa verificação periódica, tomar decisões quanto ao seu aproveitamento escolar, sua aprovação ou reprovação em cada série ou grau de ensino. Então, só pode ser avaliação mesmo classificatória. Então, o item correto aí é o item C. Questão de número 10. Jussara Hoffmann, em seu livro Avaliação na Pré-Escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, apresenta posturas avaliativas, classificatórias e mediadoras. Tá vendo que essa questão já responde à questão anterior, tá? Analise as afirmativas a seguir com base na autora citada. Item 1. A avaliação mediadora realiza pareceres descritivos com concepções disciplinadoras, setensivas e comparativas que ferem seriamente o respeito à infância. Item totalmente errado, né? A avaliação mediadora não faz parecer descritivo com concepções disciplinadoras, setensivas e comparativas. Já elimina. Se já eliminou o item 1, né, você olha lá nas alternativas. Onde tem 1, você elimina. Então, a gente vai eliminar o item A, o item B. E o item D também, né, que diz que todas as alternativas estão corretas. Se eu eliminei o item A, o item B e o item D, só pode ser a alternativa C. Vamos conferir no gabarito?
Isso mesmo, a alternativa correta é a alternativa C. Então, o item 2, o item 3 e o item 4 estão corretos. Questão de número 11. Numa concepção mediadora de avaliação, de acordo com Hoffman, a subjetividade, tanto na elaboração quanto na correção de tarefas avaliativas, constitui um problema que deve de ser solucionado urgentemente. Pelo contrário, né, não constitui-se um problema, tá? B. Tarefas avaliativas cumprem seu papel quando os erros do aluno e as dúvidas do professor são eliminados definitivamente da sala de aula. Pelo contrário, né, as dúvidas do professor e principalmente do aluno, elas não podem ser eliminadas. É a partir dessas dúvidas que o desenvolvimento, que o conhecimento vai ser construído aí. Item C. A avaliação na escola, em sua função de seu caráter seletivo e constatativo, precisa ser aplicada em um momento terminal. A avaliação na escola, em sua função de seu caráter seletivo e constatativo, precisa ser aplicada em um momento terminal? Pelo contrário, né? Não. D. Tarefas avaliativas deveriam ter o caráter problematizador e dialógico, proporcionando momentos de troca de ideias. Parece, né, que essa deu uma balançada aí no coração. Porque eu tenho aí, né, a palavra caráter problematizador, eu tenho dialógico, que a Jussara Hoffman fala muito disso, e eu falo, né, dos momentos de trocas de ideias, que é o mais importante. Entre os próprios alunos, entre o professor e os alunos também. Item E. A atividade avaliativa, quando bem elaborada, permite ao professor atribuir pontos às tarefas realizadas pelos alunos a partir do número de acerto. Isso é pensar numa avaliação mediadora, pensar numa avaliação que eu vou atribuir pontos aos alunos, eu vou atribuir a questão de certo e errado? Não. Então só pode ser a alternativa D de dado. Questão aí de número 12. Na perspectiva da avaliação mediadora, de acordo com Hoffman, avaliar é, dentre outras coisas, a. Corrigir tarefas e provas do aluno para verificar respostas certas e erradas, a fim de garantir a evolução contínua dele? Não. Atribuir, né, certos e errados, simplesmente deixar ali, né, sem fazer uma análise, sem observar, sem, né, fazer uma criticidade, não vai pensar numa evolução contínua nunca. B. Analisar teoricamente as manifestações dos alunos em situações de aprendizagem para acompanhar as suas hipóteses acerca de determinados assuntos. Lembra, né, esse item lembra muito duas questões anteriores, né? Então, parece que essa seria a alternativa correta. Vamos deixar ela aí de lado e vamos analisar os outros itens. C. Aplicar verificações periódicas para deliberar sobre a aprovação ou reprovação do aluno em cada série ou nível de ensino. Verificação periódica, errado. Aprovação ou reprovação do aluno, também errado. É pensar numa avaliação classificatória. D. Verificar as tarefas feitas no caderno pelo aluno, a fim de se atribuir uma nota em cada momento ou etapa do processo de ensino-aprendizagem. Atribuição de nota associada à avaliação classificatória. Errado também. Diagnosticar, em momentos pontuais e determinados, o nível de desempenho em relação aos conteúdos transmitidos pelo professor. Não é em momentos pontuais, né? É em todos os momentos, porque a avaliação mediadora ela acontece ali, né, ao decorrer do processo. Então, a alternativa correta aí só pode ser a alternativa B de bola. Questão de número 13 diz o seguinte: para Hoffman, avaliar significa uma ação provocativa do professor desafiando o educando a. Item 1. Refletir sobre as situações vividas. Fala, né, numa questão lá anterior, fala sobre isso. Então, correto. 2. Refletir e formular teorias sobre a filosofia e política econômica atual. O aluno, né, vai refletir, vai formular teorias sobre a filosofia e política econômica atual? Não, né? Então já elimino 2. Onde tem 2, a gente vai considerar errado e já vamos eliminar. Então, o item A a gente elimina. O item B a gente elimina, né? Porque a gente viu que o 1 está correto. O item C a gente elimina porque tem o 2. O item D a gente pode manter, né? Porque nós vimos que o 1 está correto e o 2 está errado. E o E a gente também vai eliminar. Então só pode ser aí a alternativa D de dado, né? Vamos ver o item 3 se está correto. Formular e reformular hipóteses, fala disso, né? Numa questão anterior também falou. E o 4, encaminhar-se a um saber enriquecido, também fala numa questão anterior. Então a alternativa correta da pergunta 13 é a alternativa D de dado. Questão de número 14. De acordo com Jussara Hoffman, avaliar na concepção mediadora significa: item 1.
Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar ideias. Fala lá no item, né, num dos itens de uma questão anterior. Correto. 2. Oportunizar discussões entre os alunos a partir de situações problematizadoras. Também correto. 3. Realizar tarefas individuais menores e sucessivas, buscando entender as respostas apresentadas pelos estudantes. Correto também. Em vez de certo, errado e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos. Também está numa questão anterior. Correto. Transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento também está correto. Então, todas as alternativas estão corretas, só pode ser a alternativa I. Última questão aí, né, da banca Conces. Essa questão, gente, é uma questão bem de memorização lá do que está no livro da Jussara Hoffmann, tá? Em avaliação mediadora, Jussara Hoffmann afirma que experiências em avaliação mediadora precisam ser ampliadas pela conquista de novas parcerias e também pelo ataque aos... né? Então, eu vou atacar quem? Responsáveis pelas políticas públicas. Eu vou atacar, né, quem está ali, né, responsável pelas políticas públicas. Pelo contrário, né, eu tenho que fazer uma parceria com eles. C. Professores tradicionalistas. Eu vou atacar os professores, né? Não, eu tenho que fazer uma forma ali, né, de formar esses professores, encontrar uma maneira que eu traga formações para que esses professores mudem suas posturas tradicionais, classificatórias de avaliação e adote uma postura mais mediadora. B. Vou atacar os sistemas educacionais? Não, né? Não dá para eu ir lá atacar, né, a rede municipal de educação aí do seu município, a rede estadual ou até mesmo, né, o Sistema Nacional Brasileiro de Educação. Então só pode ser a alternativa A aí do seu gabarito, certo? Aí depois você pega aí, né, cada uma dessas questões, verifica o seu erro, né, tente entender, tente compreender por que será que você errou uma determinada questão, um determinado item. Tentem fazer, né, essa análise aí das expressões positivas, das palavras negativas, para que você possa compreender o seu erro, né? Como diz a Jussara Hoffmann, né, o erro ele é mais importante porque ele pode ser construtivo. Finalizamos a nossa correção aí, né, do nosso simulado temático sobre avaliação, né, de acordo com Jussara Hoffmann. Espero poder ter te ajudado, ter te auxiliado aí nos seus estudos para o seu próximo concurso ou para o seu próximo processo seletivo na área educacional. Compartilhe esse vídeo, dê um like, né? Deixa um comentário aí, né, se você gostou, sugestões, né, de temas também para as nossas próximas aulas, para os nossos próximos simulados também. Marque um amigo, reveja, né, o vídeo, né, não vê apenas uma vez e faça a correção. Não, faça a correção, depois volte lá, né, analise os seus erros para que você possa, né, alcançar a sua tão almejada vaga no processo seletivo ou, melhor ainda, no seu concurso público. Aquele abraço, né, a gente se encontra aí na nossa próxima videoaula ou na nossa próxima correção temática ou até mesmo nas redes sociais. Aquele abraço, curso Prepara Mestre, quem se prepara sai na frente.